Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Ronaldo e estamos aqui para a nossa aula de filosofia. Estamos finalizando o segundo bimestre e hoje temos a primeira aula do terceiro bimestre. Falando em finalização do segundo bimestre, muitos alunos ainda não entregaram as atividades, não fizeram a prova. Pois eu quero lhe dar mais uma chance, desta vez é a última, tá bom? Então, se você não entregou a sua atividade, posta lá no nosso link essa sua atividade. Eu estou postando hoje no grupo da turma, no dia da minha aula, uma listagem com as atividades que você já entregou. Também está nessa listagem a nota da sua prova. Se você não tirou 6 na prova, eu vou lhe dar uma chance de você fazer novamente a prova. Tire uma nota boa. A prova vale 6 pontos. Tem 12 perguntas na prova, mas você só vai conseguir responder 6, porque as outras 6 é do sexto ano. E essas 6 é do sétimo ano, que são as que você vai responder. Tá bom? Então, se você acertou 6 perguntas, você acertou a prova toda. Então, como é que vai ficar a sua nota? São 6 pontos da prova, 3 pontos das atividades. São 6 atividades, meio ponto cada uma. E 1 ponto da sua participação assistindo os vídeos, acompanhando as aulas, interagindo. Porque, por exemplo, estou fazendo um vídeo, muitos nem assistem, mas se você assiste e você participa, você tem 1 ponto de participação. Lembrando que eu só vou receber atividades e a segunda chance para você fazer a prova até no sábado. Depois disso, segundo bimestre já era. Tá bom? Combinado? Então vamos ao nosso conteúdo do terceiro bimestre. Moral e ética. É sobre isso que nós vamos falar. A palavra ética, derivada do grego ethos e do latim moralis, ambas têm um significado semelhante, que é costume. Portanto, ética tem a ver com costumes, com comportamentos, com modos de agir. O filósofo alemão Immanuel Kant, ele se refere à ética como sendo teoria do comportamento, ciência da lei e da liberdade. Desta forma, a gente poderia dizer que a ética é um conjunto de normas, de regras e princípios, isso quando olhamos para ela do ponto de vista moral. Regras, costumes, princípios sobre o comportamento do homem em sociedade, porque é de competência da ética o estudo do bem e do mal, do justo, do injusto, da liberdade e da responsabilidade. Quando nós falamos de liberdade e responsabilidade, é um assunto muito importante porque não podemos abordar liberdade sem falar de responsabilidade. Não dá para falar de direitos sem falar de deveres, porque o meu direito vai até onde começa o direito do outro, que está fundamentado no meu dever. A minha liberdade termina onde começa do outro. Porque os homens precisam levar em consideração isso para que hajam uma existência plena e feliz. Uma abordagem interessante da ética é a bioética. Você sabia que já foi feito o clone de uma ovelha, da ovelha Dolly? Você concorda com a clonagem? Você concorda que o homem tenha direito de fazer clone dos animais de outros seres ou de qualquer outro ser vivo? Por exemplo, você concorda que se faça clone de ser humano? Você acha certo? Você concorda com isso? Pois é. Eu tenho lá meu posicionamento também, mas eu quero que você pense sobre o assunto. A moral surge a partir do momento em que o homem supera sua natureza pura e seus instintos, e aí ele passa a desenvolver uma conduta social, isto é, passa a ser membro de uma sociedade. Vivendo numa coletividade, o homem se submete a uma série de normas, mandamentos ou prescrições. E a partir então dos atos ou qualidades dos membros dessa comunidade, ele nasce a moral, cuja finalidade é assegurar a concordância do comportamento de cada um com os interesses da coletividade. Então, um ponto importante da moral é fazer com que a minha vontade não se sobreponha à vontade do grupo, à vontade da coletividade. Que o meu querer não prejudique a coletividade. No mundo grego, notadamente, o cidadão de Atenas, a moral está intimamente relacionada à questão política, como sendo a técnica de dirigir e organizar as relações entre os membros da comunidade sobre bases racionais. Já na sociedade medieval, por conta do papel preponderante da igreja e da religião, a moral estava impregnada de conteúdo religioso.
do poder espiritual, da questão eclesiástica. Por isso, o poder eclesiástico acabava sendo aceito pela maioria das pessoas. Já na sociedade capitalista, acabou predominando uma moral individualista, egoísta, motivada pelas relações sociais burguesas, em que alguns homens exploram os demais com a intenção de acumular riqueza e poder. Você concorda com isso? Que uma pessoa possa ter mais e por ela ter mais, ela explora os outros para ter mais ainda, enquanto os outros têm menos. Você acha isso justo? Concorda com isso? É importante você ter um olhar crítico sobre isso. E continuando, a ética da política. Na antiguidade grega, como falávamos, a ética e a política estavam associados. Por quê? Todos aqueles que se envolviam na política necessariamente tinham de ser éticos. Buscavam suas intenções, ações para o bem-estar da sociedade, promovendo iniciativas que desejavam o bom, o belo e o justo. Na atualidade, são compreendidos de forma separada. Por isso encontramos políticos que não são éticos, e não são poucos. E daí surgem grupos organizados para exigir uma postura ética na política. Por exemplo, a lei da ficha limpa, que é uma exigência de uma postura ética na política. Não deveria ser assim, mas infelizmente tem que se cobrar a ética da política porque a política não está sendo ética. A prática da ética na política se dá em ações simples e concretas, desde as eleições para presidente, governador, senador, vereador, deputado e prefeito, assim como a eleição para o representante de turma, para o presidente do bairro, para o conselho de saúde, o conselho de educação, o conselho tutelar. Você sabia que existe um conselho municipal de educação? Que o aluno precisa ser representado nesse conselho? Procure observar e estar atento à atuação desses conselhos. Você precisa ser representado lá. Então, a ética na política partidária pode e deve ocorrer na prestação de contas dos eleitos e na cobrança das ações para que hajam de acordo com os anseios populares em prol da coletividade. A ética no cotidiano se dá por meio da aplicação de questões simples, como não pegar o que é dos outros, não mentir, principalmente mentir com o intuito de obter vantagem, prejudicar os outros. Obedecendo às regras de trânsito, falar a verdade pode ser coisa simples, mas isso deixa a vida da coletividade melhor. Somos éticos quando não há contradição. Precisamos ter uma vida pautada nos princípios para o bem comum, o meu bem e o bem da coletividade. Quando de forma deliberada percebemos que determinada ação, seja em benefício próprio ou em benefício da coletividade, não está pensando no todo, isso deve ser repudiado, porque uma vida ética é pensar em si e no outro também, que as minhas ações possam levar em conta o meu benefício e o benefício da coletividade, do que adianta eu ser feliz em detrimento da dor e da tristeza dos outros. Isso não é vida, é um massacre. Então, responda à atividade. São várias atividades na apostila, não é só na última página, tem outras no meio também. Faça com carinho, com dedicação e com zelo, e depois poste lá no link que a gente sempre compartilha para as atividades do terceiro bimestre. Grande abraço para você, se cuida, se proteja, estude, porque quem estuda a vida muda. Que Deus os abençoe. Fique com Deus e um grande abraço.